Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2026 e está no ar mais um ABC Cast. Você já sabe, aquele resumão rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil e até mesmo no mundo. E nesse fim de noite a gente segue com o pé no acelerador da notícia desta terça-feira e para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante e de destaque para você, eu sou o Thiago Quirino e divido os microfones, a bancada e as opiniões com ele, que está de volta, João Pedro Melo. Fala aí, JP. Hello, Quirino. Olá, pessoal. Tudo bem, audiência? Um excelente final de noite para vocês que estão ainda vencendo a semana no pique ou relaxando durante a janta em casa. O cenário global, como sempre, e nacional não dão trégua pra gente. Então, a nossa missão por aqui é separar ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente vai iniciar falando sobre um ex-assessor que recebeu um contrato de uma amiga de Lulinha no WhatsApp, gerando uma crise na campanha do PT. E do outro lado, Flávio Bolsonaro faz um ato em Minas Gerais. Enquanto isso, Lula mira evangélicos e o TSE cerca o Pablo Marçal. Nós também falaremos de luto na arte, porque Glória Menezes e Laura Cardoso morrem e deixam um legado histórico. Então por aqui tu já sabe muito bem como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, vamos começar com notícia de Brasília, porque tem ex-assessor de Lula recebendo contrato sem licitação pelo WhatsApp, o que divide a campanha eleitoral. Então vamos lá, a Polícia Federal encontrou uma mensagem de WhatsApp revelando que o Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, que a gente já vem falando dele por aqui nos últimos dias, né, que é ex-chefe de gabinete do presidente Lula, recebeu um modelo de contrato para a venda de medicamentos à base de canabidiol com dispensa de licitação ao Ministério da Saúde. Veja só, o arquivo foi enviado pela empresária Roberta Luxinger, aquela mesma que é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, que todo mundo conhece como Lulinha, o filho do presidente da República. Esse contato ocorreu quando a empresária tentava fazer negócios com a pasta, exatamente na época em que explodiu os escândalos dos descontos indevidos do INSS. Querido. E Marcola confirmou aos seus interlocutores que recebeu o documento, porém garantiu que não o encaminhou adiante. O Ministério da Saúde também foi taxativo. Afirmou que o SUS não fornece canabidiol, não possui contrato desse tipo e que nunca existiu discussão para ofertar o produto na rede pública. E o que complica o cenário é o vazamento de conversas entre Lulinha e Roberta, onde ele cita participar de reuniões com Marcola e com o ex-secretário executivo da Saúde, chegando a reclamar com uma amiga que, abre aspas, trabalha muito e nunca dá em nada, fecha aspas. Falando da amiga, é interessante a gente apresentar um histórico, né? A Roberta Luxinger é herdeira de um banqueiro suíço e teve o seu apartamento em Genópolis alvo de busca pela PF no ano passado. A investigação aponta que ela se passava por alguém com acesso a estruturas do poder para tentar ocultar o patrimônio e gerir esquemas do núcleo político de lobistas. A defesa do Lulinha preferiu não comentar o mérito das mensagens, mas atacou duramente o vazamento do material, acusando a justiça de instrumentalização eleitoral e de fazer recortes seletivos para causar exposição midiática. E esse imbróglio caiu como uma bomba e já promove um racha na campanha petista à reeleição. Uma ala, liderada por figuras como Edinho Silva, defende a estratégia de abafar o caso, focando nas pautas do governo e só comentando sobre o Lulinha quando houver perguntas diretas. No entanto, um outro grupo acredita que Lula deveria tratar o tema de peito aberto, reforçando a linha que o presidente adotou na última semana, quando disse publicamente que não vai proteger o filho e que ordenou aos seus advogados que não tentem barrar as investigações. Querido e ouvintes, é aquele velho roteiro de Brasília onde só se trocam os personagens. O presidente Lula acerta de maneira estratégica ao dizer que o filho deve sim ser investigado, tentando desarmar aquela narrativa da oposição e se distanciar da herança de gestões que aparelhavam o Estado para blindar parentes. Porém, para a campanha em si, o estrago é real.
ver o nome de um ex-chefe de gabinete da presidência misturado com um contrato sem licitação no WhatsApp de um lobista é um prato cheio que vai ser saboreado até o osso pelos adversários. A justiça precisa separar rápido o que é lobby criminoso do que é somente uma bravata de quem quer vender facilidade, porque nessa altura do campeonato, qualquer faísca acende o palheiro na disputa eleitoral, hein, querido? Pois é, o JP. E o Marcola, né, o assessor do Lula, é uma figura bem conhecida, muito próxima, inclusive, de nós, assim, jornalistas, né? Uma pessoa, inclusive, acessível. E eu fico me perguntando muitas vezes, cara, precisava fazer isso nesse momento? Basicamente, ele jogou uma pá de cal na campanha do presidente Lula. A disputa está apertadíssima. Qualquer movimentação negativa causa um impacto que pode fazer o grupo dele, né, o grupo do Marcola, perder a eleição. Então, assim, foi muita ingenuidade da parte dele manter essa aproximação. A aproximação em si não é algo ilegal, mas certamente, com tudo que foi revelado até agora, se tornou talvez uma das atitudes mais imorais dentro do governo petista, num momento delicadíssimo. Mas é isso, né? Quem vive em Brasília está aí exposto a esse tipo de coisa. Quem não deve, não estaria com esse tipo de problema nas costas hoje para tentar se explicar. Vamos torcer para que tudo seja esclarecido e que as coisas entrem no eixo novamente. Sigamos. Vamos agora para o nosso giro de notícias, porque tem notícia boa aqui em toda a região. A Ford abre concurso gratuito para técnicos automotivos em São Paulo. Olha só os detalhes dessa informação. A montadora Ford está com inscrições abertas para o seu Ford Enter Auto, que é um programa gratuito focado em formar novos técnicos automotivos e inserir inclusive pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. O curso é completo. Aborda diagnóstico, manutenção de veículos, tanto veículos a combustão quanto os híbridos e os elétricos, e conta com 16 vagas na cidade de São Paulo. Para se candidatar, basta ter 16 anos ou mais, possuir renda familiar de até 4 salários mínimos, cursar ou já ter concluído o ensino médio e morar na região metropolitana. Não é preciso ter experiência, tá, pessoal? Seja em mecânica ou em qualquer outro ponto. Os alunos eles ganham ajuda de custo para o transporte e alimentação e as inscrições vão até o dia 3 de setembro. Rio Grande da Serra forma cuidadores de idosos em curso gratuito. Em Rio Grande da Serra, o Fundo Social de Solidariedade acaba de formar 40 novos cuidadores de idosos com qualificação profissional completa. E como a demanda por mão de obra capacitada para a terceira idade só cresce na região, a instituição mantém suas portas abertas para quem deseja buscar uma qualificação. Os interessados em entender mais sobre os próximos ciclos e como garantir a certificação para auxiliar na mobilidade, nutrição e bem-estar dos idosos devem procurar diretamente o Fundo Social de Solidariedade do município. O atendimento rola de segunda a sexta-feira, sempre das 8 horas da manhã às 5 da tarde, lá na Rua Progresso, número 700, no bairro Jardim Novo Horizonte. O programa Caminho da Capacitação abre mais de 1.000 vagas no estado. O programa Caminho da Capacitação do Fundo Social de São Paulo encerra nessa próxima terça-feira, dia 25, o prazo de inscrição do seu novo ciclo, com mais de 1.300 vagas em cursos gratuitos. O projeto leva carretas adaptadas com salas de aula para ensinar gastronomia, beleza, tecnologia e mecânica. A estrutura atende 5 centros educacionais unificados na capital, como em Heliópolis e Perus, além de 15 cidades da Grande São Paulo, como Mauá, Taboão da Serra e Itaquaquecetuba. A prioridade pessoal da seleção é voltada para desempregados e famílias cadastradas no CAD único. Para confirmar o cadastro e descobrir o endereço das carretas móveis aí na sua cidade, os interessados devem acessar a página do Fundo Social no portal sp.gov.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com formação de técnicos da Ford, qualificação de cuidadores em Rio Grande da Serra e cursos profissionalizantes gratuitos em todo o estado de São Paulo. Mas se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. Muito bem, e terça-feira é dia de cinema, é dia de saber o que tem de novidade no mundo do cinema. Com ele, com o Josh,
Então, Josh, abre as portas aí da sua locadora e conta pra nós o que tem de novidade. E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui para panfletear as estreias do cinema dessa semana e eu vou começar falando de Sobrenatural Agora Entre Nós, o novo capítulo dessa saga de terror que a gente ama. É uma nova história com uma nova família, mas a gente ainda tem a presença da Lin Shaye ali no elenco. E pra quem gosta da saga, a gente não consegue ficar sem ver esses filmes, né? Eles já liberaram uma cena de 10 minutos que passou na maioria dos filmes de terror recente no cinema como um trailer. É uma cena bem assustadora, com criaturas atrás das paredes, dá uns cagaços, tem uns jumpscare ali. Eu espero que não seja a única cena boa do filme, eu não vi o filme ainda, não teve captação pra imprensa, mas eu tô com bastante expectativa e eu acho que você, como fã, também tem que assistir esse filme no cinema, porque é aquele tipo de medinho que a gente adora sentir, né? Então, eu recomendo que vocês assistam esse filme que tá chegando, mas também recomendo que vocês busquem um filme bem interessante, chinês, de ficção científica, e tá chegando agora no seu segundo filme, chama-se Terra à Deriva 2. Eu assisti o primeiro esses dias, eu achei genial, é uma super produção, é um filme que tu não dá nada, tu fica pensando, ai, Terra à Deriva, que nome mais genérico. Ah, mas é um filme de ficção científica, cara, é muito legal. O 2 tá chegando no cinema, se chegar na tua cidade, dá uma oportunidade, vale muito a pena. E também tá chegando nos cinemas uma comédia romântica só por uma noite, com o Callum Turner. Esse parece bem legalzinho, mas ele é mais legalzinho pra tu ver com um datezinho, né? Então, assim, esses são os 3 principais filmes que estão chegando aos cinemas essa semana. Mas completam as estreias dessa semana o drama Coração Partido, a comédia Amiga Sem Filtro e o suspense Mirrors número 3, tá estreando também, é um suspense. Tem 4 filmes nacionais também chegando aos cinemas, que é Mundo Urucuiú, A Floresta das Mulheres Peixes, Anistia 79... Amélia Toledo e o Shaolin do Sertão 2. Eu preciso também mencionar que a gente sempre tem um revival no cinema e em cinemas selecionados vai passar La La Land e o lindo, maravilhoso e que vai partir teu coração, que tu vai chorar pra caramba, Túmulo dos Vagalumes. Esse aqui é imperdível, eu não posso nem acreditar que esse filme vai passar no cinema. Eu vou lá rever ele e claro, se der tempo eu vou rever La La Land porque eu sou La La Lander. É isso, gente, por isso, essa semana foi isso. Tem bastante filme, sempre estreia bastante coisa, então assim, ó, pega a tua programação, pega a tua pipoca, vai no teu cinema favorito, escolhe uma dessas estreias e vai se divertir, tá bom? A gente se vê semana que vem. Tchauzinho. Grande Josh. E olha, levar susto com Sobrenatural no cinema é quase um alívio cômico perto da nossa rotina de boleto diário. Mas chorar tudo de novo com o Túmulo dos Vagalumes na telona é sacanagem com o nosso emocional. Uma excelente semana pra ti, meu velho. Abraço. E voltando para o nosso noticiário, nós temos notícias das eleições. Flávio Bolsonaro faz ato em Minas, Lula mira evangélicos e o TSE cerca Pablo Marçal. Vejam só, é isso aí pessoal, a eleição presidencial está fervendo nos principais colégios eleitorais. Vamos lá, vamos listá-los aqui. O candidato Flávio Bolsonaro do PL fez uma caminhada nessa terça-feira no bairro Betânia, em Belo Horizonte, ao lado do deputado Nicolas Ferreira, e do candidato ao governo mineiro, o Flávio Roscoe. Com um discurso forte, Flávio prometeu anistia aos condenados do 8 de janeiro e afirmou que suas pesquisas internas já o colocam à frente de Lula, ironizando inclusive os institutos oficiais que nas últimas rodadas mostraram empate técnico com o petista numericamente, com mais ou menos aí 3 pontos de vantagem do candidato do PL. E enquanto Flávio aproveitou o palanque mineiro para mirar os seus ataques contra o STF, afirmando que o próximo Senado deve atuar pelo impeachment de Alexandre de Moraes, a campanha de Lula tenta quebrar resistências no outro polo da eleição. A equipe do petista avalia promover nas próximas semanas um evento exclusivo para líderes evangélicos, provavelmente no Rio de Janeiro. Essa tentativa de diálogo com a base religiosa, no entanto, expôs as fraturas dentro do próprio PT. Parte dos aliados defende a realização de grandes atos específicos, acreditando ser necessário mostrar como os programas sociais do governo, e aí a gente está falando de Desenrola e outros, afetam positivamente a vida financeira do fiel. Outra ala, no entanto, considera eventos focados muito artificiais e prega que Lula deve usar sua identidade cristã de forma mais sutil,
sem misturar o altar com o palanque, exigindo apenas que ele tome cuidado com falas polêmicas. E no meio da guerra entre os favoritos, o Tribunal Superior Eleitoral corre para apagar o incêndio institucional causado pela candidatura de Pablo Marçal. Ministros do TSE sinalizaram que os pedidos de registro serão julgados com prioridade nas próximas semanas e a tendência é que a chapa do coach pelo PRTB seja sumariamente rejeitada. A corte vê na insistência de Marçal uma postura de, abre aspas, má fé, fecha aspas, para tentar tumultuar o processo e usar os holofotes e o dinheiro do fundo eleitoral, já que no momento segue inelegível desde a campanha da Prefeitura Paulista, o que é um fato jurídico claro. Olha só, queridos ouvintes, a campanha já entrou no modo desespero focado. O Flávio infla as pesquisas de WhatsApp e promete um revanchismo contra o STF, porque sabe que a sua base mais dura precisa dessa raiva para não desmobilizar. O Lula quebra a cabeça para conseguir convencer o pastor sem irritar a sua militância histórica, meio que tateando o escuro num eleitorado que ele nunca entendeu perfeitamente. E no meio disso tudo, a manobra do Marçal é a fotografia da falência institucional. O sujeito está inelegível e a justiça inteira já sabe disso. Mas ele conseguiu encontrar uma brecha burocrática para passear pelo tabuleiro político, cobrando ingresso e vendendo curso de palestrante enquanto o TSE procura o carimbo para fechar a porta. Cara, isso é uma várzea, hein? Pois é, JP, a gente passou 5 minutos aqui falando dessa notícia de eleição e em nenhum momento dentro desses 5 minutos nós conseguimos falar de uma proposta oficial, concreta, de qualquer um dos 3 candidatos que citamos aqui. Percebe como essa campanha eleitoral ela está num nível que é um pouco difícil para quem é eleitor tomar a sua decisão? Eu não sei o que as campanhas têm na cabeça, quais são os planejamentos deles, mas vou falar como cidadão. Eu estou sentindo falta de propostas e desenhos de Brasil, né? Onde será que essa campanha eleitoral vai parar? Vamos seguir? Olha, pessoal, o momento alto que eu tenho aqui é a nossa cobertura oficial que o ABC do ABC está fazendo lá do Festival de Gramado, né? Nós enviamos o JP para lá. Hoje, felizmente, ele conseguiu gravar conosco aqui. Eu fico muito contente de tê-lo de volta no programa. Mas um pouco mais cedo hoje ele tinha me enviado um áudio de WhatsApp falando um pouquinho do que aconteceu nessa última noite. Então, JP, pode ficar quietinho aí que eu vou usar o seu áudio para explicar pro pessoal o que aconteceu. Produção, toca o áudio dele, por favor. Olá pessoal, aqui é o João Pedro Melo com o seu plantão Gramado, diretamente das trincheiras do epicentro do frio e da vaidade do 54º Festival de Cinema de Gramado. Lá fora, a histeria absoluta da famosa Rua Coberta para Marina Rui Barbosa cravando as mãos na calçada da fama e horas depois desfilando sobre uma tempestade de neve artificial armada no tapete vermelho era uma mera ironia fina, mas cruel. Se a nevasca lá fora era puramente cenográfica, dentro das portas do palácio, o gelo que o longa Antártida tomou da plateia foi silenciosamente real, mesmo aplaudido. O tema estava bastante claro e a discussão mais do que urgente. Uma pena que a denúncia da violência sexual e a exposição do machismo estrutural acabem diluídas em um roteiro fraco. Ao tentar retratar o silenciamento, a opressão e o abuso de poder que cercam o corpo feminino, o filme escorrega no didatismo e esvazia a gravidade de um crime brutal, desperdiçando a oportunidade de fazer uma ferida social tão profunda sangrar de verdade na tela. O diretor Bruno Safdie até recriou o continente gelado num estúdio todo de LED de forma impressionante, mas a tecnologia acabou engolindo o mistério. Andréa Beltrão fez milagre carregando o filme nas costas, enquanto a própria Marina recai numa atuação morna. O texto ainda desperdiçou o Lázaro Ramos e a Leandra Leal em subtramas paralelas bem mal resolvidas. E pior ainda, relega a talentosa Mariana Senna, sim, a cantora mesmo, ao clichê da mulher negra apagada. Antártida tentou abraçar o mundo, mas morreu de frio. Buenas, é isso pessoal, eu vou ficando por aqui porque agora a minha batalha é outra. Lutar contra o Wi-Fi do hotel para subir esse áudio no servidor e, claro, convencer o meu guri de 4 anos que o frigobar do quarto não é um brinquedo de montar.
Amanhã eu tô de volta aos microfones, batendo ponto na Rua Coberta, com mais bastidores, acidez e, tomara, com filmes que nos façam ferver de verdade. Um abraço, pessoal. Até mais. Cara, o Festival de Gramado é isso, né? É maravilhoso. E me diz uma coisa, JP, você falou com algum famoso lá, né? Você pediu pro pessoal mandar um abraço pra quem escuta o ABCcast? Eu, na verdade, tentei, né, cara? E assim, aparentemente, eles ainda não acertaram como é que se fala o nome do portal, né? Ah, é? Vamos ver. Coloca no ar aí, pessoal, por favor, o recado que a Leandra Leal deu exclusivamente para nós do ABC do ABC. Bota o play aí, editor. Valeu, galera da ABC de São Paulo. Beijo grande. Pô, ABC de São Paulo, JP, de onde eles tiraram esse nome, cara? Não conseguiu. Não é tão difícil, é ABC do ABC. Vamos lá, quem vai falar agora? Cara, é o Lázaro Ramos. Então, vamos escutar. Lázaro Ramos, olha o nível, pô, Lázaro Ramos. Vai lá, Lázaro, manda um beijo aqui pro pessoal do ABC do ABC. Um beijo enorme pra todo mundo do ABC de São Paulo. JP, pelo jeito, eles ainda não conseguiram acertar o nome do portal, né? Mas uma coisa é certa. Até o final desse festival, eles vão dizer corretamente. Pessoal do ABC do ABC. E aí, JP, você garante que eles vão acertar o nosso nome? Cara, olha só, o que eu posso dizer é que nem que eu tenha que colar um post-it na testa e levar um teleprompter pra esse pessoal de perfume caro e glamour dos Estúdios Globo, olha, vai rolar. E pode deixar que até sábado essa dicção entra nos eixos do pessoal. Conta comigo. Muito bem. E vamos caminhando então agora para nossa última notícia da noite, com um luto na arte, né? Porque Glória Menezes e a Laura Cardoso morrem e deixam um legado histórico. A cultura brasileira amanheceu hoje de luto, com a triste notícia da perda de duas das mais lendárias atrizes da nossa dramaturgia. Glória Menezes faleceu aos 91 anos de forma tranquila, em sua casa no Rio de Janeiro. Vocês se lembram muito bem dela, ela é pioneira da TV e parceira histórica de Tarcísio Meira. A Glória ajudou a fundar o naturalismo psicológico no país, brilhando em mais de 40 trabalhos, desde Irmãos Coragem, a vilã Laurinha Figueroa em Rainha da Sucata. A família optou por uma cerimônia de despedida totalmente reservada. E no cinema, a atuação contida e brilhante de Glória como a sertaneja Rosa no filme O Pagador de Promessas foi essencial para que o Brasil ganhasse a cobiçada Palma de Ouro em Cannes. Sua presença cortava gerações e rompeu o contrato fixo com a Globo apenas em 2020. Ironicamente, na semana passada, a emissora havia eternizado o nome da atriz e uma estrela na recém-criada Calçada da Fama dos estúdios, mas devido à mobilidade com a cadeira de rodas, ela não pôde comparecer à homenagem. Pois é, JP, essa tristeza dobrou, porque na noite de segunda-feira o Brasil já havia se despedido da monumental Laura Cardoso, que faleceu de causas naturais aos 98 anos aqui em São Paulo. Para lembrar, a Laura Cardoso é filha de imigrantes de origem humilde lá no bairro do Bexiga. Ela estreou na rádio aos 16 anos e foi pilar fundacional da TV Tupi, dominando a era do ao vivo com uma memória infalível. Sua galeria de tipos inesquecíveis é extensa, passando pela sofredora Isaura em Mulheres de Areia, a complexa Guiomar de A Viagem e a dissimulada Dona Sinhá de Sol Nascente. E dona de 3 prêmios Grande Otelo no cinema e incontáveis honrarias teatrais, Laura sempre recusou a ideia de aposentadoria e defendeu até o fim que a maior missão do ator era a submissão humilde e total ao texto e ao personagem. O velório da atriz aconteceu de forma emocionante durante toda a manhã desta terça-feira no bairro da Bela Vista, em São Paulo, e o público ainda poderá conferir um trabalho inédito seu nas telas com o curta-metragem Dona Rosinha. Olha, Quirino, caramba, até por aqui em Gramado o pessoal ainda não acredita. E é difícil mensurar a grandeza e o buraco que essas duas mulheres deixaram para nossa história. A Glória Menezes pegou aquele rádio meio exagerado e colocou na frente da câmera e nos ensinou o que é o realismo. O olhar e o silêncio dramático, ela conseguiu fazer isso. Ela ditou o ritmo de como o Brasil conta as suas histórias românticas e dramáticas.
E a dona Laura Cardoso era o nosso talento mais braçal, se é que assim a gente pode dizer. A forma da natureza que pegava um texto simples de 2 linhas e transformava numa aula magna de interpretação popular. Elas não foram apenas estrelas, elas foram as pedras fundamentais onde todo o teatro e o cinema, e claro, a televisão moderna, se escoraram. E esse é um dia onde a cultura chora sem ter por onde repor o tamanho talento, hein, Quirino? Pois é, JP. Assim, apesar da notícia ser triste, eu trago um pouco de alegria, sabe? Alegria por saber que eu pude viver numa época em que eu consegui assistir essas grandes atrizes naquela pequena TV de tubo, ainda preto e branco e às vezes colorida, tinha que dar aquele tapinha em cima para poder voltar a cor, sabe? Também pude vê-las nos palcos do teatro e nas telonas do cinema. Então, só quem pôde perceber a grandiosidade delas em diferentes ambientes pode hoje saber o seguinte: mesmo com o falecimento, elas marcaram nossas vidas e deixaram um legado grandioso na cultura brasileira. Muito bem, gente. Agora a gente faz aquela pausa no ritmo, né? Vamos recuperar aqui o ânimo, né? Recuperar a alegria nesse nosso quadro queridinho, porque aqui a gente sempre traz uma frase de peso para refletir e tentar descobrir quem é o autor. Então, JP, eu sei que você separou uma frase muito boa hoje. Manda para nós aqui, qual é a frase? Querido, o noticiário de hoje é a prova viva de que a gente parece andar em círculos, tropeçando sempre nos mesmos problemas. Então, ouve só. O Brasil é um país que tem um enorme passado pela frente. Repetindo, o Brasil é um país que tem um enorme passado pela frente. E aí, querido, será que tem como adivinhar quem é o autor dessa constatação genial sobre o nosso eterno andar para trás? Pois é, a dica é de um dos maiores humoristas, cartunistas e frasistas, né, do Brasil. Posso dizer que é um mestre da ironia que conseguiu enxergar o Brasil com acidez incomparável. Pessoal, agora ficou muito fácil, né? Então, para vocês, essa leitura cirúrgica é de Milô Fernandes. Ele resumiu perfeitamente essa nossa mania de reciclar os absurdos e não sair do lugar. Super atual, né, JP? Completamente. A gente sempre acaba reciclando os problemas com a naturalidade invejável, né? Esse contrato, por exemplo, do canabidiol na saúde traz aquele alívio botânico inédito para Brasília. Antigamente, escândalo dava azia na base aliada. Hoje a turma já garante a medicação na mesma gaveta do Diário Oficial para ter uma brisa institucional mais relaxante. Na corrida eleitoral, um churrasco das pesquisas tá daquele jeito, com todo mundo mentindo o peso. O Flávio jura que lidera, o Planalto acaba ensaiando um amém constrangido para agradar pastor e o TSE já tranca a porta pro coach não tentar entrar à força. É aquela velha tática de fingir intimidade com o garçom para tentar não pagar o couvert. E na cultura, a despedida da Glória Menezes e da Laura Cardoso é como se alguém puxasse o tapete da nossa sala. A dramaturgia era o único lugar onde o país funcionava no horário nobre. Sem elas, parece que o síndico cortou a luz do prédio e a gente ficou preso no elevador, sozinhos e com a realidade. E para você não ficar no escuro, a nossa cobertura tá sempre no portal ABC do ABC e por aqui no ABCcast, a sua fonte de apuração rigorosa e jornalismo independente. É ou não é, querido? Até suspirei, hein? Pois é, JP, é isso aí. Com essa baita reflexão, a gente vai fechando a conta de mais um ABCcast. Vale lembrar, pessoal, que além da nossa companhia por aqui de segunda a sexta, você também pode curtir o ABCcast Conexões aos sábados, o Cine ABC Metrópole, que sai às sextas-feiras, e nos encontrar nas principais plataformas. Então você já sabe, né? YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast. É só nos buscar e dar o play. E claro que se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação.
E ó, manda a tua opinião pra gente. Pode ser ideia, crítica, sugestão ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então aproveita para seguir a gente lá no Instagram também, que é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br, e lá tem sempre notícia fresquinha só pra você. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, pessoal, com aquele mesmo compromisso de sempre. O de seguimos sempre juntos com firmeza e muita leveza. É isso aí, pessoal. Encerramos por hoje e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo, Thiago Quirino. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Thiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.